Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Passando aqui para a gente discutir o capítulo 11 de Hebreus, capítulo que a gente vai tratar sobre fé, né? Sobre confiar, sobre confiança, tá? E a gente já começa, né? Ali o primeiro versículo ele fala sobre a fé, né? A confiança, né? Da maneira como nós podemos ser é, convencidos sobre uma realidade que não é presente, é uma realidade que ainda a gente está esperando, né, acontecer, ou seja, as coisas que a gente não está vendo. E então a gente entra num caminho, né, onde a gente precisa acreditar. A verdade é essa, é acreditar. E a importância da fé, aqui nesse contexto, de que a Escritura, né, que representa a palavra de Deus, é considerado como a única base para o mérito humano, né? Ou seja, para a justiça, para fazer aquilo que é correto. E, portanto, a gente acaba agradando a Deus dessa forma. Então, é baseado nas Escrituras. Eu sempre costumo dizer que isso não é justo. Como assim isso não é justo? Você precisa é, avaliar essa justiça por aquilo que você acredita ou por aquilo que a palavra diz que é. Ah, mas eu fiz tal coisa, não é nada demais, mas a palavra não diz que é nada demais. A palavra diz que é importante que você não faça determinado tipo de coisa. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Então a gente precisa ter essa confiança, né? Naquilo que está escrito, compreender que é a palavra de Deus e que a única forma da gente ter algum tipo de mérito agradando a Deus é cumprindo com aquilo que está escrito na palavra. Muito bem. É... Bom, e aí o versículo 3 vai trazer para a gente qual que é a função básica dessa fé, né? É... Aí eu trago um argumento do teólogo cristão do século XI, tá? Anselmo, que ele fala credo ut intelligam, né? Creio para entender, tá? Então, assim, aqueles que se recusam a dar um passo, um pequeno passo, né, que é necessário para se confiar em Deus, não podem compreender as verdades mais básicas, né? Que são consequências daqueles que acreditam, daqueles que têm fé, né? E não são questões meramente emocionais, mas também exercem algum tipo de influência sobre a nossa mente. Então, se você quer vivenciar as coisas maravilhosas de Deus, você precisa dar esse primeiro passo, né? Então, aquilo que se vê não foi criado a partir de fenômenos existentes, porém foi criado pela palavra pronunciada de Deus. Então, nós acreditamos que o mundo foi feito por Deus e não por mero efeito cosmológico ou Big Bang ou coisas desse tipo, tá? Bom, e aí ele começa a falar agora um pouquinho sobre os heróis da fé, tá? No primeiro momento ele vai falar sobre Abel, né? E ele vai falar que o sacrifício de Caim não foi aceito, mas o sacrifício de Abel foi aceito, tá? E diz que ao receber esse sacrifício, né? Ele ainda continua falando. E é verdade. Abel ainda continua falando. A Bíblia em Gênesis 4:3 diz que a voz do seu sangue clama da terra, né? Então, hoje, quando nós lemos as Escrituras, ele ainda está continuando a falar. E Abel é citado também no Novo Testamento, em Mateus 23, em 1 João 3,12. Então, ele continua falando. E ainda tem livros judaicos, como por exemplo o Tanhumá, né, que é o Balaque 16, por exemplo, vai ser citado ali como entre os justos e por aí diz, tá? E aí algumas pessoas podem falar assim, mas poxa vida, Deus foi injusto com Caim, porque assim, Caim provavelmente não sabia o que tinha que oferecer. Eu particularmente discordo disso, tá? Acredito que tanto Caim quanto Abel receberam orientações do seu pai Adão, baseado naquilo que Deus havia dito. E que Deus também falava com os homens, né? Quanto mais próximo de Adão, mais próximo Deus falava com os homens. Então eu acredito que Caim sabia aquilo que ele tinha que ofertar. Mas se a gente partir do pressuposto de que Caim não sabia o que deveria oferecer, né? E que Deus teria sido injusto em puni-lo, a gente precisa entender o seguinte:
Deus tem na sua própria natureza conceder às pessoas a oportunidade de se arrepender, tá? E essa oportunidade foi dada a Caim, tá? Gênesis 4, versículo 6 e versículo 7. Mas o que Caim preferiu fazer? Caim preferiu, né, lançar a mão sobre seu irmão e assassiná-lo. Gênesis 4, 8. Então foi por causa disso que ele foi punido, não foi por conta da oferta errada que foi punido, tá? E aí ele vai citar Enoque, né, que como alguém que agradou a Deus, foi tirado dessa terra, né, não conheceu a morte. E aí ele vai continuando a falar. Tá? O nosso autor de Hebreus ele continua seguindo, dando um complemento sobre a definição de fé que ele havia dado, né? Firme fundamento das coisas que não se podem ver. Né? Ele diz, porque quem se aproxima de Deus deve confiar na sua existência. Tá? Então, aquele que se aproxima, como é que você se aproxima de alguém que você não acredita, que você não conhece? Tá? Claro que Deus responde às pessoas que não estão certas sobre a sua existência, tá? Mas que de alguma forma estão tentando buscar. Então, se você fizer um pequeno movimento, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, mas eu faço um pequeno movimento para tentar descobrir se ele é real ou não, Deus ele vai ouvir, tá? Bom, apesar de Deus ser quem ele é para sempre e para com todos, ele pode se tornar para alguns o que ele não é para outros, ou seja, um recompensador daqueles que o procuram, né? É, alguns comentários de quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, né? Ou eu serei o que serei, ou seja, eu sou, eu era e eu serei, né? Ou seja, eterno. Alguns comentários também dizem que Deus é para a gente aquilo que a gente precisa. Então, se você precisa de paz, ele é paz para você. Se você precisa de amor, ele será amor para você. Se você precisa de carinho, ele será o carinho para você. Então, ele nos recompensa segundo a sua justiça, né? Bom, e aí ele fala de Noé, né? Noé, depois de ter recebido aviso divino a respeito das coisas que ele não vira, tá? Ou seja, o dilúvio. E aí eu particularmente acredito que Noé não conhecia a chuva. Eu acredito que o ser humano não conhecia o que era a chuva, né? Ali o relato inicial da criação é de que saía um vapor, né, do chão, né, que regavam ali as plantas. Então, tem a teoria do canópio, né, da Terra ser circundada por uma bolha de água, que inclusive é uma teoria científica. Então, eu acredito que Noé, né, ele construiu um barco sem saber o que que era chuva. Ele falou, olha, vai vir chuva. Ele provavelmente perguntou assim, o que é esse negócio de dilúvio aí, olha. Tá vendo aí? Eu vou estourar essa bolha do céu, vai vir água também que tá dos lençóis freáticos de baixo, e a gente vai inundar isso aqui, tá? Bom, e aí por meio da fé dele, ele condenou o mundo. Então, o comportamento justo condena o pecado. Então, muitas vezes você está no seu ambiente de trabalho, na sua escola, e aí você fica preocupado porque você não quer cometer aquele pecado, mas todo mundo está fazendo aquilo e você está sendo induzido a fazer aquilo. Se você ficar em silêncio e ficar quieto, a sua justiça, o seu comportamento vai condenar aquele pecado, né? Você vai se tornar referência positiva naquela situação. Bom, e aí ele segue falando sobre Abraão, tá? Abraão vai ser o nome mais falado, o maior espaço que a gente vai ter aqui nesse capítulo é para falar de Abraão, tá? Não é à toa que ele é considerado o pai da fé. Todos aqueles que têm fé em Deus são filhos de Abraão, né? Ele é o nosso pai, chamado nosso pai da fé. E ele vai dar aqui, nesse grande espaço que ele vai trazer, ele vai trazer aí quatro exemplos, né? Ou seja, vai ser o primeiro exemplo a obediência dele, quando ele foi chamado para sair da terra dele, né? Para a terra que ele não conhecia, a esperança dele da cidade celestial, a cidade invisível, né? A fé dele de que Sara, mesmo e ele também, mesmo com idade avançada, poderiam ter filho, né? E além disso, a questão de Isaac, né? Que foi pedido ali para ser sacrificado. Então tudo isso vai ser
separado aí. A gente pode separar também essa visão essa parte de Abraão nesse capítulo também com a coisa que poderia ser fé da vida e a fé que transcende a morte, né? Coisas que viriam depois. A fé de Abraão é exaltado também em Neemias 9, versículos 7 e 8. Então também o Antigo Testamento já falava a respeito disso, tá? Então Abraão ele residiu temporariamente, ele vagou na terra, né? De um canto ao outro, e Deus tinha prometido essa terra para ele. A mesma coisa aconteceu para Isaac, a mesma coisa aconteceu para Jacó, só que todos eles morreram sem herdar a terra, né? E aí, então a pergunta seria: poxa vida, então a promessa não poderia ter sido cumprida? Deus não cumpriu a promessa através do que ele havia prometido a Abraão, Isaac e a Jacó? A verdade, a resposta é que sim, ele cumprirá essa promessa. Porque o próprio Jesus nos relata que Abraão, Isaac e Jacó ainda estão vivos. Né? Quando ele fala que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Mateus 22, versículo 31 e versículo 32. Então, essa terra ela vai ser herdada. Né? E aí a pergunta que poderia ser: será que essa terra aí não se refere ao céu, né? E não ali uma terra no Oriente Médio, né? Será que essa promessa não foi espiritual? E a resposta é não, tá? Não, porque Deus mandou que Abraão percorresse a terra de um lado ao outro. Então será essa terra que será herdada. Então essa terra será herdada por Abraão, Isaac e Jacó. Esse é um dos motivos para eu acreditar que quando Jesus voltar, nós veremos aqui. Né? Aqui a nova terra e novos céus aqui serão restauradas, as coisas serão restauradas aqui. E os filhos de Abraão herdarão aquela terra. Né? Permanecerão aquela terra, o Messias se sentará lá, todos os povos virão para poder aprender a Torá lá no Monte Sião, né? E aí a Torá não veio do Monte Sião, a Torá veio lá do Monte, né? Sinai, mas a Torá vai ser ensinada, a lei de Deus vai ser ensinada pelo Messias lá em Israel, né? Isaías fala a respeito disso, tá? Bom, versículo 10, pegando ali um pedacinho do versículo 13 até o versículo 16, né? Porque eles esperavam ansiosamente pela cidade que tem fundamentos permanentes, tá? Então, aqui parece até contradizer o que eu falei. Não, mas aqui ele está falando de uma coisa mais espiritual. Como assim, então, a promessa não vai ser cumprida de forma espiritual? É porque aqui o autor, como um bom judeu, ele está avançando em diversos níveis de significado, tá? No judaísmo isso é muito comum, tá? Então você tem o tempo atual, né? Você tem ainda as promessas que são concernentes à terra de Israel dadas a Abraão, Isaac e Jacó, né? Como eles foram estrangeiros temporários. Só que ao mesmo tempo que ele está falando dessa condição, ele está falando também num nível mais profundo, né? Que significa que a promessa de Deus, um significado que não se relaciona somente à terra prometida, mas também com toda a terra e com todo o céu. Então Abraão, Isaac e Jacó, eles são residentes na terra, mas eles também herdarão aquilo que está no céu, tá? Então essas promessas são maiores, tá? Mas uma coisa não elimina a outra. Bom, a ciência de Abraão, quanto ao significado mais profundo, né, sobre essa passagem, forneceu-lhe a fé necessária para se manter obediente a Deus diante do fato de não ter recebido durante a vida o que lhe fora prometido, ou seja, a terra de Israel. É por isso que eles aspiravam a uma pátria melhor, celestial, isto é, a cidade que tem fundamentos permanentes, no qual o arquiteto e construtor é Deus, chamado em outra parte de a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, tá? Então são coisas que caminham em paralelo. Bom, a fé de Abraão foi tão grande que ele confiou que Deus cumpriria sua promessa, mesmo que essa promessa dependesse de milagre. Né? Então, olha só, um casal de idosos, Abraão com 100, Rebeca, ou Sara com 90, ter um filho, e depois esse filho que foi pedido em sacrifício, Abraão cria que ele poderia ser ressuscitado dos mortos.
né? Então é uma fé muito grande. E aí tem a citação da Kedah Isaac, né, que é ali o quase sacrifício de Isaac, né, que significa a amarração de Isaac, quando Isaac foi amarrado. A gente já discutiu isso lá na Torá. Possivelmente Isaac já era um homem, então para um homem de mais de 100 anos amarrar um rapaz jovem de seus 20, 30 e poucos anos seria muito, 20 e poucos anos, né? Ou pouco mais, um pouco menos talvez. Seria muito difícil. Então Isaac ele faz ele se entrega a esse sacrifício, ele confia nesse sacrifício. Isso é uma referência à morte de Jesus e à ressurreição, né? Então Jesus também ele se entregou, ele não foi amarrado porque ele quis naquela cruz, né? Porque ele não quis, né? Que ele lutou contra. Não, ele se entregou. E isso faz toda a diferença, tá? Então a Kedat Isaac ela é tão importante que ela é a liturgia do segundo dia de Rosh Hashanah, tá? Do Ano Novo Judaico. Faz parte ali do Sidur das orações. Bom, e aí o versículo 19, ele não fica focado só no problema ético, pelo fato de um pai amarrar o seu filho para ser sacrificado. Não é isso que está sendo discutido aqui. Está se discutindo a fé forte que Abraão tinha ao ponto de entregar aquilo que era cumprimento de uma promessa, aquilo que ele esperava por muito tempo, né? Então essa fé é provada pela confiança de Abraão de que tanto ele quanto seu filho voltariam lá do Monte Moriá. Ele diz, né? Não fique aqui, né? Que eu e o rapaz vamos até lá, sacrificaremos e retornaremos. Então, Gênesis 22:5 nos mostra essa condição. Então, Deus poderia até mesmo ressuscitar pessoas dentre os mortos, e isso é a base da nossa fé. E é isso que a gente precisa entender. A gente tem que ter fé de que Jesus Cristo ressuscitou e que nós vamos ressuscitar. Se a gente vai para o céu, se vai ficar aqui numa terra nova, não importa, gente. Isso não importa. Importa que você tem que ressuscitar com Ele para viver com Ele e não para ressuscitar para a segunda morte, né? Então, os fariseus, que tanta gente critica, né, sustentavam essa doutrina, diferente dos saduceus, que eram os chefes do templo. Então, os saduceus tinham tudo politicamente para transformar essa doutrina em algo mais comum dentro de Israel, né? Então, os fariseus têm a sua importância e precisam ser criticados em alguns pontos, sim, né? Mas essa crítica aconteceu ali dentro. Jesus, como possivelmente um fariseu, dentro da sua própria casa, criticando os seus, como é comum dentro do judaísmo, tá? Bom, e aí a gente entra no versículo 20, né? Que vamos falar ali a respeito das bênçãos, né? Que Jacó deu ali aos seus filhos. Esses eventos ali de Gênesis 27, versículo 27 ao 40, vão ser sobre coisas que ainda seriam futuras, inclusive Herodes. Herodes, ele era um idumeu, ou seja, ele era um edomita. Herodes era da família de Esaú, né? Então a gente vê ali um filho de Esaú que dominou, quebrou o jugo de Jacó, né? E governou os seus descendentes, assim como Gênesis 27:40 vai nos relatar, tá bom? Bom, e aí Jacó vai abençoar os seus filhos, e aí a gente vê a questão de José, né? José, mesmo com toda a posição que ele tinha, ele sabia que haveria um êxodo, ele sabia que o povo tinha entrado, né? Ele sabia porque Deus falou para Abraão: ó, o teu povo os teus descendentes vão ser escravos no Egito, mas depois eu irei os libertar. E José sabia disso, tanto é que ele pede para o quê? Leva os meus ossos daqui quando vocês forem embora. Então ele acredita nessa condição. E aí a gente entra na parte onde a gente vai falar bastante sobre Moisés. Moisés é o segundo nome mais que tem mais espaço aqui nesse contexto, né? A gente vai falar ali um pouquinho sobre os pais de Moisés, né, que foram Arão e Joquebede, né? Tiveram uma fé, viram um bebê, né? Creram ali que ele poderia ser algo importante. A resposta deles é que quando eles tiveram que entregar os seus filhos, o seu filho ali no Nilo, né, dentro da cestinha,
a filha de Faraó encontrou e criou Moisés, então isso foi uma resposta à fé que eles tiveram. Moisés tinha todas as vantagens possíveis, ele podia, segundo a tradição judaica sustenta, ele poderia inclusive até estar na linha sucessória do trono, poderia se tornar um faraó, né? Mas ele também tinha conhecimento da revelação de Deus, ele também sabia da história de Israel, tá? Ele tinha sua própria identidade como israelita, e ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres momentâneos das prerrogativas da sua posição, até que finalmente ele foi forçado a fugir para proteger sua própria vida. E aí ele considerou a desonra sofrida por amor ao Messias. E aqui tem algo que precisa ser discutido, tá? Vou colocar inicialmente o meu ponto de vista. Eu acredito que Moisés tinha pleno conhecimento do Messias, tá? Como eu acredito que o Messias estava ali presente com eles, tá? Como um anjo que é descrito que acompanhava ali o povo de Israel, tá? Mas, tirando o fato dele ter escrito que haveria um profeta semelhante a ele, né? O fato de que havia tido a profecia de Balaão sobre uma estrela, etc. e tal, não há evidências de que Moisés tinha conhecimento do Messias, do sentido messiânico, tá? Eu, Juliano, acredito muito que ele sabia, tá? Inclusive, quando Moisés se coloca diante de Deus e pede lá para tirar o nome do livro, que se qualquer coisa quer para matar ele também, e Deus fala para ele, olha, vai, né? Não cabe a você isso, né? Isso dá muito entendimento de, olha, isso aí você está se colocando na frente do povo de Israel, isso não é sua função. A pessoa que eu vou enviar depois de vocês, o Metatron, né, que é a palavra que está lá, né, um anjo que é capaz de perdoar pecados, ou seja, um mensageiro, né, anjos tem que interpretar como mensageiro, capaz de perdoar pecado, esse teria a sua função, né, e não você, Moisés, de fazer isso. Então eu acredito que sim, tá? Mas não há evidências de tipos de Moisés falando com o Messias direto, a não ser lá em Mateus, quando a gente vê ali a transfiguração, tá bom? Então eu preciso ser justo, né, daquilo que eu acredito, mas também daquilo que o autor, né, o David Stern, que é quem que eu utilizo como material para fazer os meus vídeos, descreve, tá? Mas Moisés manteve seus olhos fixos na recompensa só pelo fato de ele fazer tudo aquilo que Deus. Moisés é dito como o homem mais humilde, né? Aliás, mais humilde que Moisés, só Jesus, que é manso e humilde de coração. Mas até Jesus, Moisés era considerado o homem mais humilde, né? Então era um homem que era, sim, focado em fazer a vontade de Deus. Isso precisa ser dito, tá? Bom, o versículo 27, né? Que fala aí sobre. Vou até separei aqui para ler. Né? O versículo 27 diz assim: ó, pela confiança saiu do Egito, Moisés, né? Saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou como quem vê o invisível, tá? Então aqui está se falando não da saída necessariamente do êxodo, mas de todas as vezes que Moisés ia diante de Faraó e saía. Ou seja, toda vez que Moisés ia diante de Faraó, o Faraó poderia ter mandado matar ele ali, tá? Mas ele tinha confiança daquilo que ele estava fazendo, né? Cumprindo o desígnio daquilo que Deus tinha dito. E aí ele vai falar ali também sobre Raabe, né? Que pelo fato de ter tomado a decisão certa, né? Por ter confiado na decisão que ela tomou de estar fazendo o que é certo, ela foi recompensada, inclusive, sendo ancestral do rei Davi, né? Ou seja, também ancestral de Jesus, nosso Messias. E aí o autor vai começar a destacar alguns pontos, nomes e situações importantes. Então, olha só, vão ser citados os três juízes mais famosos, vão ser citados um general, vai ser citado ali o rei Davi, vai ser citado Samuel como um profeta e um juiz, e vai ser citado alguns profetas. Então vai se falar sobre Gideão, né? Gideão ali que lutou ali com 300 homens obedecendo a Deus contra quase 50 mil
homens midianitas e venceu. Vai falar sobre um general que é o general Baraque, né? O general Baraque naquela situação onde tem Débora, né? Onde Débora está presente e também a esposa, eu me esqueci agora, Jael, né? Jael, que vai matar ali Cícera, né? Com uma estaca de ferro, né? Oferece leite em vez de água, porque ele estava com sede, e quando ele adormece, ela vai lá e o mata, né? Mas fala aqui sobre o general Baraque, tá? Ele conduziu aí os israelitas na conquista de Cícera, sobre os cananitas. Vai falar sobre Sansão, né, que teve desviado por um bom período, mas quando ficou cego, finalmente entendeu, né, é, a sua condição, orou a Deus ali, Deus deu força para que ele pudesse destruir o templo dos filisteus. Vai falar sobre Jefté. Jefté, aqui talvez seja o nome mais controverso, né, mas há um ponto aqui importante. Jefté, ele quando ele foi fazer a sua conquista, né, é, ele disse que sacrificaria a Deus a primeira coisa que ele visse. E aí, quando ele viu, a primeira pessoa que ele viu foi a filha dele, que era a coisa que ele mais amava. Tá? E mesmo assim, ele fez o sacrifício. Tá? Sacrificou humano, que é proibido, completamente proibido. Tá? Então, aqui não estamos falando sobre um contexto ético, mas sobre o fato dele ser obediente, né? E obedeceu aí, pagou um preço muito alto por conta disso, tá? Bom, pela fé Moisés então vai conquistar os reinos de Sion, né? O reino de Og. Daniel vai ser aquele que é citado aí como que fechou a boca dos leões. Você tem Sadraque, Mesaque e Abednego que apagaram o poder do fogo. Não, todas essas coisas que estou citando estão citadas no texto, né? Você tem Elias e Eliseu, que estavam entre aqueles que escaparam, por exemplo, da espada, a viúva de Sarad e a mulher de Shunem, que receberam de volta os seus mortos ressuscitados, né? Você tem também ali, dos livros apócrifos, você também tem o mestre da Torá de 90 anos de idade, Eleazar, tá? Eleazar também é um daqueles que sofreram torturas e espancamentos até a morte, recusando-se serem resgatados a fim de obterem melhor ressurreição. Está em 2 Macabeus 6, 18 ao 31. Tá? Ele não quis comer carne de porco, né, que tinha sido oferecido no templo de Deus pelos gregos. Tá? O próprio Jesus foi contado entre aqueles que enfrentaram zombaria e açoites, que foram acorrentados e aprisionados. Você tem Paulo, você tem Pedro, João, você tem outras opções aqui. Você tem Zacarias, filho de Joiada, sacerdote que foi apedrejado até a morte, né? 2 Crônicas 24, 21. Cerrada ao meio, segundo a tradição, e um livro que é parcialmente judaico e parcialmente cristão, que é a Ascensão de Isaías, cita ali que Alexa ligar Luís IV, cita ali que o rei Manassés mandou serrar Isaías ao meio, né? Era algo muito comum, tá? de tortura naquela época. Você tem Jeremias 26, 20 ao 30, que menciona o profeta Urias como sendo um daqueles que foram mortos por espada. Bom, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, perseguidos, maltratados, errantes em desertos e montanhas, vivendo em cavernas e buracos no chão. Essa condição se encaixa bem com Elias e com Eliseu. Isso se encaixa bem com alguns judeus piedosos ali em 1 Macabeus 2, 38, que fugiram ali da perseguição de Antíoco IV. Você tem João Batista, que se vestia ali com pele de camelo, né? Então, você tem esses nomes citados. E aí você vê que, basicamente, esse povo que confiou em Deus ficou basicamente sem nenhuma recompensa e sem nenhum reconhecimento por aqueles que são do mundo. Por isso que é dito que o mundo não é digno deles. Porque o mundo não consegue apreciar plenamente aqueles cujas vidas são baseadas fundamentalmente na fé. Mas esses homens são homens que nos abençoam até os dias de hoje. Porque quando nós vemos os exemplos que eles cometeram, isso nos fortalece para que nós possamos ter fé.
sabendo de que o Messias pode voltar conosco em vida. Mas se nós fecharmos os nossos olhos, naquele dia nós ressuscitaremos com ele. E nós alcançaremos aquilo que está profetizado para nós. Tá? Então, os leitores originais dessa carta, levando em consideração o capítulo 10, que nós já tínhamos estudado, deveriam renovar a sua fé na morte expiatória de Jesus, pois não existe nenhuma outra maneira de poder obter a recompensa da vida eterna. Lembre-se que a gente estava falando sobre, né, eles estavam preocupados em relação a deixar de sacrificar no templo, né? Isso é importante ser dito. Entretanto, por outro lado, esses heróis da fé, mesmo tendo perseguido na fé, não receberam o que lhes fora prometido durante sua própria vida, porque Deus planejou algo melhor, isto é, algo que nos envolveria, nós, os que vivemos depois, de forma tal que apenas conosco eles alcançariam o seu objetivo. Então, o plano secreto de Deus para a história, que envolvia tornar os seres humanos de todos os lugares, de todos os tempos, de culturas, como perfeitos, tanto gentios quanto judeus, e de uma glória inimaginável. Somente por meio da fé em Deus, alguém pode usufruir desses benefícios. Então, por causa da gente, porque Deus queria alcançar aqueles que ainda viriam. Eu, você e tantos outros que não somos merecedores. Então, esses homens não alcançaram. Alcançarão, como nós também alcançaremos. E é por isso que Jesus não salvou todos os judeus ali naquele momento. Ele poderia ter salvado o seu povo. Mas ele queria me alcançar, ele queria te alcançar. E tem outros que ainda precisam ser alcançados. Mas no fim, quando a palavra percorrer por todo o mundo, e aí aqui eu estou usando figurativamente falando, quando aqueles que precisam ser alcançados forem alcançados, o Messias volta. E a gente vai reinar com ele, se assim ele nos permitir por sua misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz, e a gente se encontra no próximo capítulo, capítulo 12.